E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 11 do Brasileirão. É isso aí, então já curte o vídeo aí, já dá moral no começo já, pô. Tá assistindo? Já curte aí logo, dá moral. Vai preparando seus palpites, o que mais, Felipe? Bom, segue no Insta. Pô, tentando lembrar aqui, Vai, segue lá no esqueceu. Insta. Ajuda demais a gente a crescer lá também. E é isso aí, editor. Solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem o intuito de dar dicas de aposta, é apenas uma resenha entre eu e Felipe, uma análise minha, uma análise dele, e lógico, a resenha com vocês também, que vocês vêm cravando aí direto, né? Então, segue com a gente. É isso aí, vamos falar sobre a rodada passada. Coritiba e Santos 0x0, nós dois acertamos o empate. Bahia e Cruzeiro 2x2, nós dois também acertamos o empate. Boa. Botafogo 2, Fortaleza 0, nós dois acertamos a vitória do Botafogo. Boa. América Mineiro e Atlético 2x2, Alisson acertou o empate. Boa. São Paulo e Palmeiras 2x1, Alisson acertou a vitória do Palmeiras. Inter 2, Vasco 1, eu acertei a vitória do Inter, Alisson cravou o placar. E Flamengo 3, Grêmio 0, eu acertei a vitória do Flamengo. Ou seja, cravadas mesmo, meio que quase nenhuma, né? Mas pô, temos acertos. Tá bom, né? E a galera também, pelo que eu te vi no comentário aí, a galera também não cravou também não, Felipe. Então a rodada foi difícil pra todo mundo. De placar foi difícil, né? Então vamos pra próxima, né? Vamos lá, Manda aí. vamos que vamos. São Paulo e Atlético Paranaense. Vamos lá, na minha opinião, São Paulo vence 2x1 em casa. São Paulo vinha na crescente, né? Mas nos últimos 5 jogos deu uma caída. Foram 3 derrotas e 2 vitórias. Lembrando que tá 2 derrotas seguidas no Brasileirão, né? Em casa só perdeu um jogo contra o Palmeiras, o que é muito forte, fator muito forte aí pro São Paulo. Já o Atlético já está 4 jogos sem perder. Dos 4 últimos jogos, em 3 o Atlético venceu curiosamente por 1x0. Então quando a equipe vence leva gol. O time tem a defesa bem sólida, a gente sabe disso já. Porém, fora de casa, já tem 3 derrotas seguidas. Tem 3 derrotas nesse Brasileirão. No confronto direto, está bem equilibrado o duelo, mas vou de São Paulo pelo fator casa. Show, eu vou de 1x0 pro São Paulo também pelo fator casa, né? Os dois jogam melhores em casa. E quando vão pro lado visitante já não jogam tão bem assim, Sim. pelo menos no Campeonato Brasileiro. São Paulo aí, 5 jogos em casa, 4 vitórias. Furacão, 5 jogos fora, só 1 vitória. Então, fator casa de estudo, 1x0. Show. Cruzeiro e Fortaleza. Eita, mano, esse eu vou de 1x1 nesse jogo. O Cruzeiro já tá 6 jogos sem vencer, levando um gol em todos esses jogos. O fator casa tá ao contrário, né, Felipe? Os últimos 4 jogos perdeu todos eles em casa e o ataque veio bem mal. Nos últimos 5 jogos só fez 3 gols. Já o Fortaleza também não vem bem. 3 jogos seguidos sem vencer e sem fazer gol, que é preocupante, né? Jogando fora de casa está 4 derrotas seguidas. E vai lembrar que ambas as equipes nos últimos 5 jogos os placares não saiu mais de 2 gols. Pela fase das duas equipes, vou de igualdade no placar, vou de 1x1, que acho que foi um momento bem difícil. Vou de 1x1 junto contigo, né? A fase do Cruzeiro é muito ruim, igual você disse, nem o fator casa tem ajudado. Fortaleza também caiu bastante o rendimento, uma equipe que vinha jogando bem, principalmente quando tinha seus jogos dentro de casa, mas também não está no seu melhor momento. E fora de casa, mal demais, que é o confronto agora, né? Então, junto as duas fases ruins dos dois times, eu vou de 1x1. Show. Santos e Corinthians. Show. Qual o nome desse clássico aqui? Não sei. 1x1 na minha opinião. Santos está numa crise sem fim, são 8 jogos sem vencer. Estava invicto em casa, mas perdeu, né, na Liberta. Porém, a única derrota no caso esse ano, ou seja, continua muito forte em casa, se é para confiar que seja no fator casa, né? Vai lembrar também que está 3 empates seguidos jogando na Vila. Ataque vem mal, só marcou 3 gols nos últimos 5 jogos. Já o Corinthians também não vem bem, já está 3 jogos sem vencer, levando um gol em todos esses 3 jogos. Nos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes. E uma das piores visitantes do campeonato também, com 4 derrotas, vai lembrar. Acho um jogo bem equilibrado no sentido ruim, né? Mesmo com o fator casa pro Santos, eu vou de 1x1, porque o Corinthians também é uma equipe chatinha. Pois é, eu vou de 0x0, cara. Realmente, você falou aí no final, diz tudo, né? O equilíbrio no sentido ruim, os dois times muito mal. O Santos ainda tem esse ponto positivo da invencibilidade dentro de casa no campeonato. Sim. Né? E o Corinthians, aí é o pior visitante. Então, nesse sentido, as coisas estão um pouco melhores pro Santos nesse confronto pelo fator casa. Sim. Mas como a fase dos dois é muito ruim, eu vou de 0x0. Show. O jogo aí é difícil de assistir. Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos lá, mano, eu vou de 2x2. Eu acho que é mais eu querendo que seja 2x2 do que eu acho. Mas enfim, o Fluminense segue tentando voltar ao bom futebol. Os últimos 5 jogos só venceu uma partida, que foi contra o Bragantino, né? Levou gol nos últimos 7 jogos. Tá na sequência grandes derrotas, porém a maioria delas foram fora de casa, né? Vale lembrar. Em casa ainda não perdeu no Brasileiro, então tem que se apegar a esse fator.
Já o Galo, né, tá na boa fase, tá 3 jogos sem perder, últimos 10 jogos só perdeu uma partida. Vale lembrar também que nos últimos 5 jogos o placar não passou mais de 2 gols. Tem tudo para ser um jogão, por isso eu vou de 2-2. Cara, eu vou junto contigo também, quero muito que isso aconteça, que é sinal que vai ser um bom jogo de assistir, e vou de 2-2. Boa. Fluminense, né, caiu o rendimento em relação ao que vinha jogando aí no começo do Brasileirão, enfim, dos outros campeonatos também, mas tem esse ponto positivo que você trouxe, né, que é quando joga em casa, seus melhores resultados, os piores sempre fora. O Galo aí, um pouco mais embalado, no Brasileirão 6 jogos sem saber o que é perder, e muito bem também quando joga fora de casa, então bom equilíbrio, 2 times muito ofensivos, 2-2. Show. Bahia e Palmeiras. Felipe, vou de 2-1, né? Palmeiras, mesmo fora de casa, né? Bahia não vem no seu melhor momento. Últimos 10 jogos só venceu 2 partidas. Não vence o Palmeiras a incrível 15 partidas seguidas, um tabu gigante. E só venceu uma partida jogando em casa no Brasileiro, que é muito curioso, né? Já o Palmeiras está 3 vitórias seguidas. Nos últimos 10 jogos só perdeu uma partida. O ataque segue muito bem, marcou 10 gols nos últimos 5 jogos. Acho o Palmeiras favorito, mesmo sendo fora de casa, né? Que a gente sabe que o Bahia vai querer ir pra cima com a torcida, mas o Palmeiras é uma equipe bem sólida, pra mim 2-1, Palmeiras. Eu vou de Palmeiras 3-1, cara. O Bahia começou muito bem o Brasileirão, né? Parecia que seria uma campanha bem melhor, mas agora já tá aí, ó, 6 jogos sem saber o que é vencer, não tem conseguido bons resultados. Palmeiras é o único time invicto no Brasileirão, ainda não perdeu, mesmo fora de casa, contra uma equipe que em casa, como você disse, né, gosta de ir pra cima, gosta de tentar vencer, mas pega uma pedreira aí que é o Palmeiras, então eu vou de Palmeiras 3-1. Show. Grêmio e América Mineiro. Grêmio 2-0, na minha opinião. O Grêmio tá na fase boa, apesar da derrota pro Flamengo, que ainda jogou muito bem também, né? Em casa segue invicto no Brasileiro. Nos últimos 6 jogos em 4, ambas marcaram. Jogos geralmente são bem movimentados. Porém, no confronto geral, não vence o América 3 jogos seguidos. O América tem que se agarrar a isso, né? O América que não perde a 3 jogos, né? Porém, fora de casa ainda não venceu no Brasileiro. O ataque vem bem, marcou 7 vezes nos últimos 5 jogos. Vem na zona de rebaixamento, na pressão aí, né, muito grande, mas eu acho que pelo fato de ser fator fora de casa contra o Grêmio, que vem muito bem em casa, acho que perde, então por isso 2-0 Grêmio. Vou junto contigo, mano, vou de Grêmio 2-0, o Grêmio segue invicto em casa, né, eu acho que é o ponto principal aí da campanha do Grêmio, e por outro lado, que você já disse, na América, ainda sem conseguir vencer fora de casa, então junto uma coisa com a outra, o Grêmio vem jogando bem, você até lembrou que contra o Flamengo perdeu, foi 3-0, mas não mostrou que foi a partida, né, o Grêmio jogou muito, eu vou de Grêmio 2-0 aí. Show. Vasco e Goiás. Vamos lá, se prepara aí, Vasco 2-1, né? Fazia tempo que não dava vitória pro Vasco, mas eu vou de vitória pro Vasco 2-1. Não me pergunte por quê, porque eu vou falar aqui totalmente ao contrário, né? Vasco segue na crise imensa, né? 9 jogos sem vencer, com 5 derrotas seguidas. Vale lembrar que perdeu os 2 últimos jogos em São Januário também. E dos últimos 10 jogos, em 7 ambas marcaram. Ou seja, jogos do Vasco geralmente faz e leva gol. O Goiás está 3 jogos sem vencer também, né? Os últimos 5 jogos só venceu uma partida. Vale lembrar que ainda não venceu jogando fora de casa no Brasileiro. Mesmo o Vasco estando numa fase, né, e tudo mais, eu acho que nesse jogo vai desencantar. O Vasco é muito campeão do mundo, vai ficar muito lindo hoje. O Vasco vai vencer 2-1, porque o Goiás também é equipe chatinha, mas fora de casa também não venceu ainda. Então 2-1. Show de bola. Eu vou de 1-1, mas também pensei, cara, na vitória do Vasco, porque primeiro que uma hora isso vai voltar a acontecer, né? Não tem como. Tem que acontecer. Não vou dizer que tem que acontecer, né? Mas uma hora vai voltar, não tem jeito. Uma hora volta a ganhar. Mas pega, sim, um bom jogo para tentar se recuperar, porque o Goiás não tá nada bem, né? O Vasco tá com uma campanha ruim, mas a diferença pro Goiás é só de 2 pontos, então os dois estão em campanhas muito ruins e tem esse ponto muito positivo aí pro lado do Vasco, que é o Goiás não conseguir bons resultados fora de casa, né? Então, pode sim acontecer seu resultado aí do Vasco, mas ainda vou no empate. Acho que vai ser ruim pros dois lados. Vamos. Show. Coritiba e Inter. Eu vou de 1-1 nesse jogo, mano. Quase botei vitória do Inter fora de casa pela fase do Coritiba, mas vou de 1-1. Curitiba tá 12 jogos sem saber o que é vencer, né? Sua última vitória foi em março, na Copa do Brasil. Faz 3 meses que o Curitiba não vence. Nos últimos 8 jogos, em 7 deles, ambas as equipes marcaram, vale a pena ficar ligado. E vai lembrar também que não vence o Inter há 13 jogos seguidos. O Inter que tá 6 jogos sem perder, tá indo ao contrário, né? Nos últimos 7 jogos, em 6 ambas marcaram, então é muito chance de ambas as equipes marcarem nesse jogo. Fora de casa não venceu ainda no Brasileiro, que é muito ruim, mas acho que o Inter é um time melhor, porém sendo fora de casa eu vou de empate com ambas marcando, que é o que a estatística me deu aqui. Maravilha, eu vou junto contigo, cara, eu vou de 1-1, mais um placar igual aí pra gente.
Coxa segue sem vitória e tá muito difícil você, né, pensar numa vitória pro Coritiba nessa fase absurda. Sim. Ou vai pensar no empate, ou vai pensar numa derrota, porque realmente tá complicado. Inclusive, seus melhores resultados da temporada foram empate e a maioria deles dentro de casa, né? Pois então, é uma coisa que faz pensar no empate. E o Inter, apesar de alguns bons resultados nas últimas partidas, ainda não venceu fora de casa no Brasileirão, então uma coisa com a outra, 1-1. Show. Cuiabá e Botafogo. Vamos lá, mano. Vou de 2-1 Cuiabá, né? O Cuiabá tá 4 jogos sem perder. Olha o Cuiabá, hein? Surpreendendo. Porém, as 3 vitórias que tem no Brasileiro foram fora de casa. Em casa ainda não venceu. Vai lembrar que nos últimos 4 confrontos com o Botafogo venceu 3 vezes. Tá sendo a pedra de sapato aí na vida do Botafogo. Botafogo que segue na liderança, porém fora de casa nos últimos jogos só venceu uma vez. Ponto positivo é a defesa, né? Os últimos 5 jogos só levou 1 gol. Então, eu acho que o Botafogo aí favorito, se tratando do Cuiabá jogar em casa, que é ao contrário, né? Então, 2-1, Botafogo. Vamos lá. Vou de 1-0 pro Botafogo, né? O Cuiabá tem 3 vitórias no Brasileirão, as 3 fora de casa, né? O time dos resultados mais improváveis possíveis. Quando parece que vai bem dentro de casa, que a gente confia, acaba não saindo o resultado que a gente espera, mas faz parte. Botafogo líder, né? Você já disse, o ponto negativo é que suas únicas derrotas foram justamente como visitante, então para esse jogo aí pode pesar. Mas se tratando de um Cuiabá, quando a gente acha favorito, acaba dando mole, né? E quando não é favorito, surpreende, eu vou de Botafogo 1-0. Show. E para fechar, isso, Bragantino e Flamengo. 2-2 nesse jogo, acho que vai ser um jogão também. Felipe Bragantino tá 13 jogos sem vencer, porém nos últimos 10 jogos só perdeu uma partida, né? Empata bastante e perde pouco. Uma das equipes que mais empatou até agora no Brasileiro. Últimos 3 jogos, ambas equipes marcaram, né? E o Flamengo que segue embalado, tá 4 vitórias seguidas, 10 jogos sem perder, ataque vem bem demais, 12 gols nos últimos 5 jogos. Suas únicas derrotas no Brasileirão foram justamente fora de casa. Então, por isso, eu acho que vai ser um jogo bem difícil pro Flamengo e um jogo bastante movimentado, 2-2, Bragantino e Flamengo. Maravilha, eu vou quase junto contigo. Eu vou de Flamengo 3-2, também pensando num jogo bem animado, com bastante gols, né? Os dois times são muito ofensivos, então é muito difícil esse jogo passar em branco. Seria uma grande surpresa, um 0-0 da vida, né? O Bragantino tem seus melhores resultados jogando em casa. O Flamengo tá mais embalado nesse momento, é a melhor sequência aí sem derrotas do ano. E vejo o Flamengo um pouquinho melhor, apesar de jogar fora de casa contra uma equipe forte que é o Bragantino, mas acho que o momento tá um pouco melhor, então vou de 3-2 Flamengo. É isso aí, então fechamos aí a 11ª rodada, Brasileirão já iniciando aí quase pra metade. Deixa seus palpites aí, participa com a gente, dá um like aí, pô. Se não deu ainda, né? Se inscreve também. Pô, pelo amor de Deus, né? Uma hora é essa. Valeu.